Pense no seguinte: e se quase tudo o que você acredita sobre as mulheres estivesse incompleto, distorcido ou até mesmo manipulado? Imagine que por trás do sorriso doce, do olhar envolvente e das palavras suaves, existe um código invisível que poucos homens realmente decifram. Um código que, se mal interpretado, pode transformar a vida de um homem em um ciclo interminável de frustração, submissão e desilusão. Mas, se compreendido com clareza, pode dar a você um poder silencioso: o poder da lucidez, da liberdade emocional e do domínio sobre a própria realidade. Hoje, você vai descobrir 10 verdades ocultas sobre as mulheres que a maioria dos homens nunca vai ouvir em voz alta. Revelações que podem incomodar, chocar e até doer, mas que libertam. E a última, eu te prometo, é a mais poderosa de todas. Ela vai mudar não só como você vê as mulheres, mas como você enxerga a si mesmo dentro das relações. Antes de começarmos, quero te pedir uma coisa. Se você valoriza conteúdos que te tiram da superficialidade, que te fazem pensar e questionar tudo aquilo que a sociedade empurra goela abaixo, então se inscreve agora no canal Além da Rede. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você pensa enquanto assiste e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa urgentemente acordar. Porque hoje o que você vai ouvir pode reescrever a forma como você entende as mulheres. Vamos direto para o que realmente importa. Prepare-se para sair da caverna da ilusão. A primeira coisa que você precisa saber sobre as mulheres é simples, mas devastadora. Atração não é escolha consciente. A maioria dos homens acredita que pode convencer uma mulher a se apaixonar através de atitudes, discursos ou gestos românticos. Mas a verdade é que a atração é uma reação biológica, emocional, instintiva. Como bem afirmou Rollo Tomassi no livro The Rational Male, capítulo 2, página 18, as mulheres são conduzidas por impulsos hipergâmicos que operam fora da lógica. É o instinto de buscar o melhor que podem conseguir dentro das opções disponíveis. Não se trata de maldade. Se trata de sobrevivência evolutiva. O erro está em acreditar que gentileza, atenção e disposição incondicional são moedas universais de valor. Elas não são. A moeda de maior valor para o instinto feminino é a percepção de superioridade, e isso geralmente é traduzido por traços de autoconfiança, liderança e status. Segunda verdade: o que as mulheres dizem que querem nem sempre é o que realmente desejam. Essa dissonância entre o discurso e a ação é um dos maiores pontos de confusão para os homens. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer que busca um homem sensível, carinhoso e atencioso, para depois vê-la completamente envolvida com alguém arrogante, distante e emocionalmente indisponível? A resposta está na diferença entre o que é socialmente aceitável dizer, o discurso, e o que é biologicamente programado para atrair, a ação. A análise crítica feita por Esther Vilar em O Sexo Oposto, capítulo 4, páginas 93 a 96, evidencia essa contradição. Ela mostra como as mulheres aprenderam a manipular seus próprios desejos em favor de narrativas mais palatáveis para a sociedade, mas internamente continuam operando por critérios de dominância e desafio. Você está começando a enxergar as rachaduras? Terceira verdade: as mulheres testam os homens o tempo todo, mesmo sem perceber. Esses testes são conhecidos na comunidade Red Pill como shit tests. São pequenas provocações, desafios e contradições que uma mulher impõe a um homem para verificar sua estabilidade emocional, sua segurança interna, sua capacidade de liderar sem se abalar. Mas aqui vem o ponto crítico. Esses testes não são conscientes. Eles são parte do instinto seletivo feminino. Como bem explora o autor Richard Cooper no livro Unplugged Alpha, capítulo 7, página 132, toda mulher, consciente ou inconscientemente, está à procura de sinais de fraqueza no homem, e ao encontrá-los, perde o respeito por ele. O respeito, meu amigo, é a base da atração feminina. Sem respeito, não há tesão. Sem admiração, não há conexão duradoura. Quarta verdade: atração e amor são coisas completamente diferentes, para elas. Enquanto o homem tende a amar quem ele deseja, a mulher tende a desejar quem ela admira. Essa inversão de lógica é devastadora para quem acredita na reciprocidade automática do sentimento. Você pode amar profundamente uma mulher, mas se ela não te admira, esse amor é unilateral. E unilateralidade, nesse jogo, é um convite à dor. Robert Glover, em No More Mister. Nice Guy, capítulo 3, páginas 55 a 60, disse com precisão cirúrgica: os homens agradáveis vivem na ilusão de que serão recompensados por serem bons,
Mas as mulheres não são atraídas por bondade, são atraídas por força. Quinta verdade: a mulher moderna está em guerra com a própria natureza. E isso cria um paradoxo devastador tanto para ela quanto para os homens. Por um lado, foi condicionada a rejeitar qualquer forma de submissão, maternidade ou desejo por um parceiro protetor como uma forma de opressão. Por outro lado, seu próprio corpo, sua biologia e seus impulsos mais profundos continuam pedindo exatamente isso: proteção, direção, estabilidade. É o conflito entre o instinto e a ideologia. Como coloca Camille Paglia em Sexual Personae, capítulo 9, páginas 243 a 250, a mulher moderna foi ensinada a desprezar o masculino, enquanto seu inconsciente ainda o deseja com intensidade. Isso criou gerações de mulheres divididas entre o que desejam em segredo e o que são obrigadas a declarar em público. E você, homem, que se encontra no meio desse campo de batalha, precisa entender. Não adianta tentar agradar uma mulher que ainda não resolveu o conflito dentro de si mesma. Você será arrastado para o caos dela. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: qual dessas 5 verdades você já viveu na pele? Qual dessas te fez refletir mais? E não sai daí, porque nas próximas 5 revelações, a coisa vai ficar ainda mais intensa. A última verdade é tão poderosa, tão brutalmente honesta, que pode mudar para sempre a forma como você lida com as mulheres e com você mesmo. Se inscreve agora no canal Além da Red, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. A jornada apenas começou. Vamos seguir para a 6ª verdade. E prepare-se, porque daqui para frente, a superfície não é mais suficiente. Agora mergulhamos nas profundezas da natureza humana. 6ª verdade: a mulher não ama você como você ama. Isso dói de ouvir, eu sei, mas é necessário. O amor masculino é vertical. Quando um homem ama uma mulher, ele ama por inteiro. Ele quer proteger, cuidar, oferecer, construir ao lado dela. Já o amor feminino é condicional, é seletivo, e quase sempre tem um prazo de validade silencioso. A mulher ama o homem que representa o melhor que ela pode conseguir naquele momento. É um amor comparativo, hipergâmico, dinâmico. Isso não é um erro de caráter. É biologia. A mulher busca o melhor guardião genético e emocional possível. Como bem aponta David Buss em A Evolução do Desejo, capítulo 6, página 198, as mulheres possuem uma sensibilidade aguçada para detectar sinais de valor genético e social, e essa sensibilidade é o que regula sua permanência ou não na relação. E aí vem o impacto. Se você parar de crescer, de liderar, de se desenvolver, ela pode parar de amar. Não por maldade, mas porque o instinto dela foi treinado ao longo de milênios para buscar segurança e ascendência. E um homem estagnado é um risco biológico. Simples assim. 7ª verdade: a maioria das mulheres contemporâneas não foi preparada para relações de longo prazo. Isso mesmo. A cultura atual promoveu uma desconstrução tão profunda dos papéis complementares entre homem e mulher, que muitas cresceram acreditando que compromisso é sinônimo de prisão, que masculinidade é opressão e que vulnerabilidade emocional é fraqueza. Essa ruptura interna tem um preço. Como analisa Mary Eberstadt em Primal Screams, capítulo 3, páginas 89 a 93, a rejeição das estruturas familiares tradicionais deixou um rastro de confusão, solidão e instabilidade emocional que agora se manifesta nas gerações modernas como uma crise de identidade afetiva. Muitos homens hoje estão tentando formar relacionamentos sérios com mulheres que não sabem mais como ser parceiras. Sabem ser independentes, competitivas, provocadoras, mas não parceiras. Isso torna o homem moderno um órfão emocional, buscando conexão em um terreno cada vez mais estéril. 8ª verdade: toda mulher esconde uma versão de si mesma que poucos homens conhecem. Existe uma mulher oculta por trás da persona pública, aquela que tem desejos profundos, fantasias reprimidas, impulsos intensos que raramente são revelados. E esse lado só emerge na presença de um homem que ela respeita, deseja e, acima de tudo, teme perder. Você provavelmente já ouviu uma mulher dizer: "Com fulano eu era completamente diferente." E era mesmo, porque a mulher se molda inconscientemente à energia masculina que a lidera. Quando ela sente que está diante de um homem raro, forte, centrado, firme, ela se transforma. Como disse Rollo Tomassi em The Rational Male, capítulo 12, página 151. As mulheres são espelhos emocionais. Elas refletem a força ou a fraqueza do homem que está diante delas. A questão é:
Você tem sido um espelho que desperta o melhor? Ou apenas mais um que confirma a mediocridade? Nona verdade. A mulher respeita mais o homem que impõe limites do que aquele que faz tudo por ela. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é brutalmente real. O homem que diz não, que impõe suas regras, que coloca seus objetivos em primeiro lugar, é o homem que ela leva a sério. Já o homem que se dobra a cada desejo, que vive com medo de desagradar, que se anula para mantê-la por perto, esse, ela apenas tolera, até não tolerar mais. O respeito é o solo onde nasce a atração, e sem atração, o relacionamento vira caridade emocional. Como apontou Jordan Peterson em Além da Ordem, capítulo 8, páginas 301 a 305. Não há maior desprezo do que aquele reservado ao homem que renuncia à sua própria integridade para manter a paz com uma mulher. Ela pode não admitir, mas ela sente. Quer ser amado? Primeiro, seja respeitado. E respeito se conquista com postura, não com concessão. E agora, chegamos à 10ª verdade. A mais poderosa de todas. A mais desconcertante. Aquela que poucos têm coragem de admitir. E que, uma vez compreendida, muda tudo. 10ª verdade. A mulher não é o seu propósito. Ela nunca foi. Ela nunca será. A mulher pode ser parte da sua jornada. Pode ser uma aliada. Pode somar. Mas ela nunca deve ser o centro do seu mundo. Porque no exato momento em que ela se torna o seu norte, você perde o controle do seu destino. Você se curva. Você se torna um satélite girando ao redor de um sol que não é seu. É exatamente isso que Friedrich Nietzsche alertava ao dizer: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Se o seu porquê for uma mulher, você estará sempre à mercê de algo externo, instável, emocionalmente volátil. Seu propósito deve ser maior. Sua missão, sua evolução, sua construção como homem. O homem que tem propósito atrai. O que tem obsessão repele. E sabe o mais interessante? As mulheres sabem disso. Elas sentem. E por mais que digam o contrário, elas só se entregam de verdade a um homem que está tão focado no próprio caminho que ela precisa correr para acompanhá-lo. Essa é a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa ser amado. Você precisa ser respeitado, admirado, seguido. Amor vem depois disso. Sempre. Agora, me diga nos comentários, qual dessas últimas verdades te impactou mais? Qual delas você vai carregar consigo a partir de hoje? E se você está aqui até agora, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então, se inscreve no canal Além da Red, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essas verdades e comenta sua opinião sincera. Porque isso aqui é só o começo. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais os segredos por trás da mente feminina e do despertar masculino. Na próxima parte, vamos analisar as consequências emocionais e práticas de cada uma dessas verdades e como elas podem ser aplicadas na sua vida, sem cinismo, sem vitimismo, com clareza e poder. Agora que você conhece as 10 verdades mais importantes sobre as mulheres, talvez uma pergunta esteja ecoando na sua mente. E o que eu faço com tudo isso? Porque saber, por si só, não é suficiente. A verdadeira transformação começa quando você incorpora esse conhecimento na sua forma de viver, agir, pensar e se relacionar. A primeira consequência emocional de tudo isso é o despertar da lucidez. Muitos homens experimentam uma espécie de luto interno quando descobrem que aquilo que acreditavam sobre amor, reciprocidade e intenção feminina não corresponde à realidade. É como se algo dentro deles morresse. E, de certa forma, morre mesmo. Morre o homem ingênuo, passivo, condicionado. Mas nasce o homem consciente, desperto, alinhado com a verdade. Esse processo não é fácil. Ele exige coragem emocional. Exige que você aceite que a mulher idealizada, aquela figura romântica que te disseram que existia, sempre pronta a te amar incondicionalmente só porque você é bom, talvez nunca tenha existido da forma como você acreditava. E isso não é motivo de revolta. É motivo de libertação. Como afirma o filósofo francês Michel Onfray em A Escultura do Eu, capítulo 5, páginas 171 a 174, a maturidade começa quando você para de esperar do mundo aquilo que ele nunca prometeu entregar. É nesse ponto que o homem deixa de ser vítima e passa a ser autor da própria história. A segunda consequência é comportamental. Quando o homem internaliza essas verdades, ele para de viver em função da validação feminina. Ele deixa de medir seu valor pela atenção que recebe das mulheres. Ele entende que a aprovação é um subproduto do valor real
e não o contrário. E isso muda tudo. A forma como ele fala, como se porta, como escolhe com quem se relaciona. O homem que se conhece, que entende o jogo, não se humilha. Ele não entra em negociações emocionais com quem não o respeita. Ele não tenta forçar conexão onde não há reciprocidade. Ele não idolatra, não se curva, não suplica. Ele observa. Ele seleciona. Ele lidera. E aqui está o ponto mais interessante. Quanto menos você busca agradar, mais você é respeitado. Quanto menos você precisa de aprovação, mais as mulheres se interessam por você. Por quê? Porque você se tornou raro. Porque você representa exatamente aquilo que o instinto feminino mais deseja. Um homem que não precisa delas para existir. Como bem desenvolve o autor Jack Donovan em The Way of Man, capítulo 3, página 89, o homem que entende seu valor não mendiga afeto. Ele impõe presença. Sua energia masculina é tão evidente que não precisa ser explicada. Apenas sentida. A terceira consequência é estratégica. Agora que você entende o funcionamento emocional e instintivo das mulheres, você pode escolher com clareza com quem se envolve. Não mais baseado na beleza, no charme ou na carência, mas baseado em alinhamento real de valores, admiração mútua e reciprocidade. E, acima de tudo, respeito inegociável. Você começa a identificar rapidamente os sinais de alerta. Mulheres emocionalmente instáveis, carentes crônicas, manipuladoras sutis, vítimas profissionais. Você não tenta salvá-las. Você não se envolve com elas. Porque você sabe que o custo emocional é alto demais. E a sua paz vale mais do que qualquer ilusão de romance. Essa clareza te dá poder. O poder de dizer não. O poder de recuar. O poder de ir embora sem drama. Porque agora você compreende que um homem não é forte pelo quanto aguenta uma mulher difícil, mas pelo quanto se recusa a tolerar desrespeito. E talvez o impacto mais profundo de todos seja o existencial. Você começa a se ver como o protagonista da sua vida, não mais um figurante na narrativa de outra pessoa. Você entende que a mulher pode ser parte da história, mas a história é sua. A missão é sua. O caminho é seu. E só permanece ao seu lado quem está disposta a caminhar com respeito, lealdade e admiração. E aqui cabe uma pergunta direta. Você tem vivido como protagonista ou tem deixado que seus desejos e carências determinem o rumo da sua história? Essa pergunta precisa ser feita. E mais ainda, precisa ser respondida com brutal honestidade. Porque o mundo está cheio de homens que se dizem acordados, mas ainda vivem buscando o olhar aprovador de mulheres que nem os respeitam. Homens que falam de red pill, mas na prática continuam emocionais, frágeis e carentes. O despertar não é uma frase de efeito. É uma postura. É por isso que autores como Paul Elam e Tom Golden, em Men on Strike, capítulo 7, páginas 211 a 218, reforçam que o verdadeiro renascimento masculino começa quando o homem abandona a dependência emocional e retorna ao centro de si mesmo. Quando ele para de culpar, de justificar e de esperar, e passa a agir com clareza, convicção e autonomia. Agora que você entende as verdades e suas consequências, está diante de uma escolha. Continuar vivendo como antes ou reconstruir seu caminho com base nessa nova consciência. Mas aqui vai um alerta importante. Esse caminho não é fácil. Porque agora você vê. E ver dói. Ver exige. Ver te tira da ignorância confortável e te empurra para a responsabilidade real. Mas é aí que começa o verdadeiro poder. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Qual dessas consequências mais te impactou? Qual delas você já percebeu acontecendo na sua vida? E o que você vai fazer com isso a partir de agora? E claro, se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal Além da Red, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e comenta sua opinião sincera. Você ajuda o canal a crescer e mais homens a despertarem dessa ilusão coletiva. No próximo episódio, vamos finalizar essa jornada revelando como aplicar essas verdades no dia a dia, nos relacionamentos e na construção de uma masculinidade centrada, lúcida e inabalável. E vamos te mostrar o que diferencia o homem que desperta, daquele que apenas repete frases prontas sem transformação real. Se quiser que eu continue com a próxima parte, é só dizer. Prossiga. A decisão, como sempre, está em suas mãos. Agora que você entende as verdades e as consequências, resta a pergunta mais importante de todas. Como viver isso na prática? Como ser um homem que não apenas sabe, mas incorpora? Que não apenas fala, mas representa? Tudo começa por uma ruptura interna com o condicionamento cultural. Você precisa se libertar da ideia de que agradar, ceder e se moldar é o caminho para ser aceito.
Porque o que a mulher respeita não é o homem que se adapta a ela. É o homem que exige que ela se eleve para estar ao lado dele. E isso começa com postura. Não é sobre gritar. Não é sobre ser agressivo. É sobre ser inabalável. Quando você diz não e mantém o não, você se torna confiável. Quando você age com convicção e não volta atrás para agradar, você se torna sólido. Quando você se coloca em primeiro lugar, sem culpa, sem vergonha, você se torna raro. E homens raros são irresistíveis. Não por necessidade, mas por presença. A mulher sente, ela testa, ela observa. E se você for firme, ela se rende. Se você for fraco, ela te molda. Ou te descarta. Essa é uma das grandes chaves do livro The Tactical Guide to Women, de Sean Smith, capítulo 4, páginas 87 a 90, onde ele afirma: uma mulher pode amar profundamente um homem, mas só vai permanecer ao lado dele se sentir que ele tem direção, limites claros e um senso de identidade que não se perde diante da beleza ou do desejo. A segunda prática essencial é a gestão emocional. O homem que reage com raiva, desespero ou ansiedade frente ao comportamento feminino ainda está emocionalmente vulnerável, ainda está carente, ainda não entendeu que a mulher é imprevisível por natureza e que sua estabilidade depende apenas de você. Se ela te ignora, você mantém a sua paz. Se ela te provoca, você permanece centrado. Se ela tenta te desestabilizar, você responde com silêncio, não com drama. Você não está no jogo para se provar. Você está no jogo para observar. E se perceber que não há respeito, você sai. Sem crise. Sem caos. Sem súplica. Como bem coloca Robert Glover em No More Mr. Nice Guy, capítulo 8, páginas 199 a 202, o homem maduro não se define pela reação da mulher, mas pela coerência com seus próprios princípios. Ele não joga para vencer a aprovação, ele joga para não trair a si mesmo. A terceira aplicação prática é escolher com quem você se envolve, porque o homem lúcido não aceita qualquer mulher só para não ficar sozinho. Ele não busca companhia para preencher vazio. Ele busca conexão com propósito, reciprocidade e respeito. E isso exige filtro. Você precisa olhar além da aparência, além do encanto inicial. Você precisa enxergar o caráter, os valores, a forma como ela reage ao não, como ela lida com frustrações, como ela trata os outros. Porque muitas mulheres sabem ser doces na conquista, mas cruéis na convivência. Sabem ser encantadoras em público, mas manipuladoras em particular. Sabem ser sedutoras, mas não sabem ser leais. E você, como homem desperto, não está mais disponível para isso. Como explica Suzanne Venker em The Alpha Female's Guide to Men and Marriage, capítulo 6, páginas 145 a 148. O erro da maioria dos homens não está em amar. Está em amar mulheres que não estão prontas para ser amadas. E isso cobra um preço devastador. Por isso, escolha com base no que ela demonstra, não no que ela promete. Escolha pela forma como ela te respeita, não pelo quanto ela te deseja. Escolha pela energia que ela traz para a sua vida, não pelo medo de ficar sozinho. E por fim, a prática mais poderosa de todas. Coloque sua missão acima de tudo. Missão não é só trabalho. É a razão pela qual você acorda todos os dias. É o legado que você quer construir. É o impacto que você quer deixar no mundo. É aquilo que te desafia, te aperfeiçoa, te quebra e te reconstrói. A mulher certa se alinhará com essa missão. A errada tentará competir com ela. A indecisa tentará te distrair dela. E você precisa ser implacável. Quem não caminha com a sua visão não merece o seu caminho. É isso que diferencia o homem centrado do homem emocional. O primeiro constrói impérios. O segundo sobrevive em ruínas emocionais que ele mesmo alimenta. Se você chegou até aqui, entenda. Agora você sabe. Agora não há mais desculpas. Você conhece as verdades. Você compreendeu as consequências. E agora, você tem as ferramentas práticas para viver com propósito, com clareza, com respeito próprio inabalável. Não viva mais como se não soubesse. Não aceite mais migalhas emocionais. Não negocie mais a sua integridade. A partir de hoje, você não é mais o mesmo. E o mundo vai te testar, para saber se essa mudança foi real ou só mais um discurso bonito. Mas você sabe a resposta. E agora é hora de provar, na prática. Se você assistiu até aqui, comenta. Agora eu vejo.
Se inscreve no canal Além da Red, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e ativa o sininho, porque estamos só começando uma nova era de conteúdo masculino profundo, lúcido e transformador. E antes de sair, clica agora em um desses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. No primeiro, a gente revela os 3 maiores erros que os homens cometem ao lidar com mulheres modernas. E no segundo, você vai descobrir como desenvolver presença, magnetismo e liderança masculina autêntica. Escolha um, mas escolha, porque o próximo nível está a um clique de distância. Nos vemos lá. Forte abraço. E lembre-se, a Red Pill não é o fim. É o começo da verdadeira jornada do homem desperto.